A gente está retornando agora. Estamos com dificuldade de conexão com o Rodrigo a respeito do sinal dele de internet, para que a gente possa visualizar ele. A gente está ouvindo ele, a gente está conseguindo vê-lo, mas a gente vai. Vamos ver se a gente retorna. Cadê o Rodrigo aqui? Ele está voltando agora. Aceitar ele aqui, a gente retornar e a gente caminhar pro final do nosso bate-papo. Tá ouvindo aí, Rodrigão? Estou ouvindo, perfeito. Cara, sua internet não foi mesmo para passar sua imagem, né, mano? É que eu sou muito bonito. Você viu lá, né? Você viu o meu amigo falando lá, comentando que achou que você era meu irmão? Então, achei super interessante. Tem várias pessoas que viram a foto perguntaram pra mim depois, Juliana, seu irmão, aquele cara lá, cara, tem certeza que não é teu irmão? Eu falei, meu irmão, é meu brother. É, óculos barbudos, né? Oi? Óculos barbudos. É, É, só faltou o cabelo comprido. Bom, a gente estava falando antes de parar, Rodrigo, sobre, a partir da pergunta da Vanessa, eu não vou lembrar a pergunta de cabeça agora integral, mas a construção do Brasil, dentro dessa perspectiva direita e esquerda, as oposições que surgem no Brasil, nós ainda não entramos, não caímos ainda naquilo que era o propósito do nosso bate-papo, por conta dessa nossa introdução histórica, né, para poder palmilhar esse caminho. No Brasil, não tem como desconsiderar a construção do Estado a presença do escravo, da escravidão no Brasil. No entanto, ainda que a questão da escravidão vai ser trabalhada, principalmente trazendo muito, né, no século XX que vai ser desenvolvido e teoricamente muito mais abordada essa questão, muito mais para frente, até década de 30, 40 quase, porque os primeiros escritos ainda são escritos que tentam de alguma forma, como diz Gilberto Freire, aquela democracia racial, falar sobre a contribuição, né, da figura do negro para a construção do que o brasileiro é, mas ainda no jogo político, ainda ficando nesse embate político ainda, as construções, as participações ainda estavam, inicialmente, transição do período império para o período republicano na mão de um grupo que é um grupo que a gente poderia chamar de nobreza, não uma burguesia, mas uma nobreza, mas um grupo que vai ser oposição a essa nobreza vai ser a camada comercial, capitalista emergente no Brasil, né? Que vai assumir um posicionamento de oposição à nobreza, considerado inicialmente, nós poderíamos dizer conceitualmente até de esquerda, mas que depois na prática passa a assumir uma posição de direita, né? exatamente. Eu peço sempre desculpa que quando eu inicio a minha fala, eu inicio ela pensando em algum autor, né? Porque você falando, eu não consigo deixar me envolver com outros pensadores, né? É, Sim. a sua fala, eu me lembrei de Caio Prado Júnior, é o economista, e também Fernando Henrique Cardoso, né? Quando ele vai fazer a análise dele antes dele se tornar tão bundão, né? Que nem eu falei agora há pouco. É, mas Quando ele era sociólogo só, né? isso. Antes dele falar algo do tipo assim, façam o que eu faço, não façam o que eu escrevi. Literalmente. Então, nesse sentido que você falou, não tem como deixarmos de pensar lá nas relações dos modos de produção do materialismo histórico, né? Aquela ideia lá que nós teríamos basicamente, né, um sistema primitivo, o asiático, o feudal, o escravista, o capitalista e uma proposta do socialismo, certo? É, Sim. no caso do Brasil, como você está citando, por nós termos uma estrutura escravista, não quer dizer preponderantemente que ele não seja capitalista. Sim, sim, sim. Entendeu? No caso, a mesma coisa nos Estados Unidos, né? Eles não, os Estados Unidos antes da Guerra da Sucessão, não, lá eles não eram um sistema escravista. O sistema escravista é aquele que predominantemente sustenta com essa mão de obra que seria, por exemplo, Grécia e Roma. No Sim. sistema, aí no caso do Brasil, é uma grande contradição, né? E até os dias de hoje, porque a gente possui ainda mão de obra escrava na nossa estrutura. Né? O Sim, crime de sim. escravidão, como a Constituição fala, mas é um sistema capitalista. Tá? E por ele não ter um advento
muito forte, por exemplo, com o processo de industrialismo, não quer, nós temos industrialismo no Brasil, mas não é o nosso forte até hoje. Né? Não quer dizer que não se possa chamá-lo de capitalista. O nosso sistema é o capitalismo. Né? Sim. Ó, o Tito está falando que viveu para ver o professor dele de filosofia chamar o FHC de bunda. E a Vanessa colocou aqui que nós não somos irmãos, mas né, os dois são ótimos professores que influenciaram, que a influenciaram para ir na docência. A Vanessa está fazendo, se não me falha a memória, acho que ela pode confirmar aqui, História na Unifesp, o Rodrigo. Olha que legal. Legal, né? Oh, o DJ também foi meu aluno. O Gigi também foi seu aluno? Pô, tô ficando velhinho, Jô. Ficando velhinho. O DJ trabalha comigo, ele dá aula de história lá comigo. Eu lembro quando você estudava filosofia. Sim, então, fui atrás de você, né, pra gente poder quando a gente se conheceu, eu tava na faculdade, tava estudando. Mas uma grande coisa para todos nós é que, assim, não é falsa humildade, é que nós todos somos aprendizes nesse mundo, porque todos estamos de passagem mesmo, né? Sim, sim. Somos grandes ignorantes em diversos sentidos, na vida. E um aprende mais que o outro, porque o outro tem uma certa habilidade maior que o outro, né? Sim. Olha, Somos processos de construção e complementação, né? Estamos em o Evaldo formação. falando aí, ó, que ele foi estudante também lá na FESB, ó. Evaldo, tinha 729. Uhum. O DJ tá fazendo mestrado lá no Unifesp também. Vocês não têm noção como eu sinto orgulho de ter vocês como colega. Por exemplo, a Lili eu vejo a professora Liliane fazendo doutorado lá na Unicamp, né? Eu fico vendo essa galera, né, estudando, correndo atrás e crescendo, sabe? É uma coisa tão bonita ainda nesse Brasil que a gente tem, que é tão desprestigiado a intelectualidade, a docência, de pessoas insistindo e acreditando num mundo melhor, sabe? Isso é fantástico, sabe? É Por isso muito que bom, né? Muito bom. é por isso que a gente vive, né? Por isso que a gente acredita que é professor. Não é para ganhar os nossos 20, 30 mil reais por mês, né, de salário. Nossa! Tá sendo utópico. Tá Mas sendo que muito utópico. nem na Suécia eu acho que ganha isso. Se a gente chegar nesse valor por ano, já é um bom tamanho. Eu acho que se somar o salário de todos os que estão na live atualmente, não chegam nisso. Literalmente, literalmente. Rodrigão, tá dando nosso horário. Rodrigo, tá Certo, me estou ouvindo? ouvindo. Estou ouvindo. Então, só para a gente fazer uma última pergunta aqui, para a gente poder dar uma parada hoje, a gente retorna daí numa outra data, a gente se fala, e aí a gente combina uma outra data para a gente retornar e dar continuidade, tá bom? Ok. No Brasil, como que a gente pode definir esse alinhamento de direita e esquerda, esse posicionamento, né? É já presente no período do Segundo Império ou ele fica mais evidente na República, que a gente chama de República Velha, né? Entre 1889 a 1930. Olha, é uma questão interessante, Juliano, a gente está falando. Essa dicotomia, ela, historicamente, como você falou, ela sempre existiu no globo, certo? No caso do período, como você falou, no período império, nós já tínhamos representantes da elite rural brasileira que batiam meio que de frente com o governo do império. O Dom Pedro, ele tinha uma perspectiva, muitas vezes, até científica, mas ele não acreditava nesse desenvolvimento da nação como se pregava vários liberalistas. Nós tivemos várias pressões da Inglaterra no Brasil e não podemos esquecer, como você estava falando, que nós fomos o último, talvez um dos últimos, a romper com a escravidão. Sim. Para mim, o exemplo da escravidão é o melhor exemplo de tentativa de manutenção do status quo, tá, da nossa Sim. nação. Porque a ideia do inglês
Não é que é uma figura boazinha que quer realizar o abolicionismo porque é humanista, mas é porque deve ser uma mão de obra assalariada, consumidora de produtos. Sim. Essa é uma ideia de ampliação do liberalismo. Então, foi na marra que isso aconteceu no Brasil. Então, você já tinha uma E estrutura. tínhamos movimentos no Brasil também que assumem posicionamento de oposição à estrutura política do Império, classicamente conservadora, aí a gente poderia dizer, que tem uma perspectiva liberal, se a gente falaríamos hoje, falaríamos conservador liberal, mas que à época era considerado de esquerda, era considerado oposição, como é o caso, por exemplo, do Barão de Mauá. Exato. É um dos melhores exemplos nacionais, né? E temos aquele filme fantástico que a gente pode recomendar para as pessoas, né? O Príncipe Rei, né? Que é Sim, fantástico, sim. um filme nacional sobre ele, da biografia dele. Então, veja, nós estamos falando meados de 1850 a 1900, em um momento histórico falando sobre a proposta do liberalismo, a implantação do liberalismo no Brasil como esquerda ainda. Veja Sim. como nós estamos atrasados em relação a outros países do globo. Tá? E no sentido moral, né? Você está falando no sentido econômico, mas nós podemos ter também, no sentido moral, oposições que foram as diversas rebeliões brasileiras desde Dom João, né? Cabanada, Chibata, Canudos é uma questão à parte. Né? Sim. Canudos Cano, é Canudos, o posterior contestado, né? O Canudos é específico até, né? Acho que específico. é um exemplo muito, muito melhor do que o próprio para a revolta do contestado, né? Porque Canudos ele está numa relação de um messiânico, certo? Que ele acredita, ele é cristão, certo? Mas ele Sim. defende a monarquia, certo? O retorno de Dom João, que vai vir pelo mar, que já tinha 200 anos falecido, certo? E, ao mesmo tempo, a organização social que ele desenvolve no vilarejo ou na pequena cidade, ela é uma organização socialista, né? Ou anarquista ou socialista, não sei dizer muito bem, mas algo assim à parte da nossa história social brasileira, É, né? E ela, é quase que a gente poderia falar até quase de um comunismo quase que primitivo, né? Onde você não, ele elimina as diferenciações de classe social e coletiviza a produção, né? a produção é a propriedade, E né? isso, Só que, ao mesmo tempo, ele defende o retorno do monarca. do monarca. É uma contradição entre os termos. É uma coisa muito doida. Que na próxima live, eu acho que quando a gente tiver a chance da gente debater aí essa questão do conservadorismo liberal, né? Quem sabe até a gente acabe entrando um pouco aí para discutir o Burke, né? O conservadorismo francês, o conservadorismo inglês, que é pouco debatido no nosso país, a gente vai ver que ele é cheio de contradição, e Sim, principalmente o atual movimento conservador brasileiro. Ele, ele, sim. ele, ele parece muito aí com Canudos que nós estamos conversando, né? Porque você não consegue dar uma definição teórica conceitual, né? Porque quando você vai, de uma certa forma, fazer uma análise da estrutura política e da estrutura econômica que se estabelece, você percebe que existem posicionamentos contornos que se adaptam muito mais a uma perspectiva quase, e eu não sei se de repente se o Antônio Conselheiro tinha a ideia do que era o marxismo, o que era o socialismo, proposto por Karl Marx no socialismo científico, né, no materialismo histórico. Eu acho que ele não tinha essa perspectiva. Ele era um beato cristão, católico do Nordeste. Então, quase que de uma certa forma ele pensa, é uma visão muito mais cristã da ideia do que ele vê no Evangelho, onde lá em Atos dos Apóstolos afirmava que todos tinham tudo em comum, de modo que não havia desigualdade entre eles, do que uma perspectiva quase que socialista, entendeu? Então, a gente identifica ali um comunismo, mas não na perspectiva marxista do termo. A gente identifica um comunismo no sentido da coletivização, de ter tudo em comum. É um outro conceito, é uma outra compreensão do conceito. Mas tem um livro que eu li alguns anos atrás que fazia análise de fragmentos do Antônio Conselheiro. E parte desses fragmentos eram do livro Utopia, viu?
Então, ele chegou a ter contato com algumas obras europeias A Utopia de Thomas Moros. isso, que seria um socialismo utópico, né? Não sei, eu não consideraria um socialismo, né? É uma teoria de uma sociedade perfeita que a gente chama de socialismo utópico. Então, mas se a gente pegar, por exemplo, a Utopia de Thomas Moros, a perspectiva que ele escreve tem muita presença ali da concepção cristã, porque Thomas Moros ele era um cristão católico. Perfeito. Entendeu? A perspectiva de um alinhamento de um comunismo ali, de uma ideia de igualdade, que é uma igualdade cristã. A gente até em aula, quando a gente está falando de socialismo, a gente usa o livro Utopia para explicar o conceito utopia, né? E para tentar, de alguma forma, explicar que existia uma ideia de um socialismo não científico, né? Mas Sim, sim. se for falar de diversas obras que nós tivemos na história da humanidade, como o livro A República, né? Entre tantos outros, que vem pregar para a gente uma ideia aí a gente poderia estar usando a palavra correta aí, de um idealismo, né? Sim, sim, De sim. idealismo, né? E aí eu acho que nesse sentido que você falou do Antônio Conselheiro, ele era, além de louco, né? Um idealista cristão. É, é, é. Porque, O Didier está perguntando aqui, ó, se o Mauro ele se converteu ao anglicanismo. Não, esse foi o grande conflito dele. Ele foi durante um tempo conselheiro e chanceler do Henrique VIII, da família Tudor lá, e a oposição dele ao Tudor era justamente a proposta do anglicanismo, porque ele queria o retorno à aliança da igreja inglesa com a igreja romana. Então, o Moros, o Thomas More, ele era um católico, praticante, um católico mesmo, né? Não é esse católico que frequenta a missa de domingo uma vez por mês. Naquela época não tinha isso, né? O ser católico era um sentido de vida e de existência, né? Nesse período da história, aí, século XV, século XVI. Ele é contemporâneo do processo das reformas religiosas, né? Ele é daqueles também que defenderam a eliminação dos chamados hereges, né, na história, o Thomas More. Ele defende, de uma certa forma, a eliminação daqueles que são chamados separatistas, né, que na Inglaterra já fazia eco e que foi perseguido durante muito tempo na Inglaterra também. que interessante como a gente foi longe, hein? Você viu? E nós falamos para falar sobre o Brasil, chegamos agora na Inglaterra, século XVI. Quando a gente estava falando das rebeliões, das revoltas, né, como você estava colocando, do período Império, período República, eu acho que são exemplos, sim, que a gente poderia colocar. Eu não sei se seria mais adequado falar esquerda ou direita, dentro disso que a gente está falando, entende? Por causa Sim. que é no sentido moral, social, é no sentido econômico. A gente pode perceber, até com os exemplos que foram dados, que não dá mais para a gente utilizar esse tipo de conceito, nem naquela época, e nem hoje. E Nem nem hoje. hoje, nem hoje. Eu acho que é muito mais uma perspectiva de posicionamento, nós poderíamos falar entre quem está apoiando o governo, base de apoio do governo e oposição, né? Talvez, mas não nessa perspectiva clássica do que seria direita e esquerda. Rodrigo, para gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, Eu entendo, como eu nós entendo. poderíamos, determinar ou de uma certa forma hoje, né? Ou identificar hoje, porque daí a gente deixa o que a gente poderia falar como proposta de pergunta e provocação para a nossa próxima live. Mas direita, né? Como que nós identificamos direita hoje? Direita e como nós identificamos esquerda, né? Como que se define esse alinhamento no Brasil hoje, né? Para a gente mata essa perspectiva hoje, para a gente poder finalizar nossa live e já dar uma resposta para a nossa problemática, para a nossa provocação feita no início, e aí a gente marca uma próxima data para a gente poder desenvolver um pouco mais e quais são os desdobramentos dessa perspectiva da direita à esquerda, alinhado à ideologia, o que é ideologia, e também já conservadorismo, liberalismo, como compreender o que é o liberalismo, e posteriormente, até depois da década de 70, se fala-se muito hoje sobre o neoliberalismo, né? Que é o neoliberalismo contemporâneo. Como
para a gente poder fechar o nosso bate-papo, como que a gente poderia definir hoje, né, direita e esquerda? Olha, eu acho que É um não dá. desafio, eu sei. Pelo seguinte, você estava falando agora aí, é, a gente poderia estar colocando a oposição ao atual governo federal como de esquerda. Eu não sei se a gente poderia falar, por exemplo, que o prefeito Edmir Chedid, ele é de esquerda. Ou, se a Sim. gente, entendeu? Ou O falar que João Dória, o João fala que o João Dória, Dória é de esquerda, porque está o, fazendo o, oposição ao Bolsonaro. o Moro é de esquerda. Entendeu? Porque que a gente cairia no mesmo erro, na mesma redundância, de falar que o vírus é comunista. Sim, sim, Entendeu? A gente volta para a mesma questão. É, é, eu acredito assim que a gente pode, longe historicamente, afastados historicamente, certo? Falar dos jacobinos e dos girondinos. No sim. hoje. Eu acho que é uma aproximação possível. Entendeu? De uma forma rasa, claro, né? Vamos bem, E, não estamos numa proposta acadêmica aqui, de uma forma de compreensão rasa. Ainda que quando você fala, a gente fala de girondinos, jacobinos, alguém vai perguntar, mas quem são esses dois? não, mas é nesse sentido, porque se você pegar, existe hoje em dia até um movimento conservador organizado no nosso país, né, que eles estão tentando fundar um país, um partido chamado Aliança, né? Sim, E se você pegar qualquer tipo de grupo, qualquer tipo de organização social, partido que seja, você tem discordâncias dentro. Você tem sim, o que a gente chama de dissidências dentro de um grupo. Então você pode ter, que aí seria a nossa próxima live, que você vai poder ter, por exemplo, conservadores liberalistas que acreditam num processo de globalização. sim. Outros que não acreditam, que acreditam no Estado-nação e no fortalecimento das estatais. Nós vamos poder ter no mesmo grupo de conservadores. Alguns que seguem mais Sim, uma francesa, outra uma linha inglesa, outros que nem sabem o que estão seguindo, né? Simplesmente sim, repetem. Então, será que nós sim. vamos, dentro do movimento conservador, falar que existem um grupo que é de esquerda e um grupo que é de direita dentro do movimento conservador? Eu acho que é justamente desse conflito que no Brasil nasceu esse termo chamado centrão, que a gente está vivendo inclusive hoje, né? Esse centrão que fala de pessoas, por exemplo, que elas ficam, dependendo do que for a proposta política, elas votam com aquelas que são alinhados, né, considerados de esquerda ou oposição, e dependendo do que for os jogos de interesses, eles votam com o lado da direita. Então tem, de uma certa forma, esse certo diálogo. Acho que é por justamente não ter essa definição que algumas pessoas são consideradas como centro. Eu insisto nessa questão de direita e esquerda porque é o que a gente ouve muito falar no Brasil, né? Porque como que eu consigo definir quem que é o centrão, como foi falado, por exemplo, recentemente, que o Bolsonaro, este governo, ele acabou negociando com o centrão, né? Coisa que durante as eleições de 2018 falou que não faria jamais, que esse é o maior, aquilo que maculou as relações políticas no Brasil. Então, mas como a gente identifica o centrão, quer dizer então que tem uma direita, tem uma esquerda e tem um grupo no centro. Eu acho que talvez é justamente esse termo chamado centrão que surge com esse grupo que vota com os dois lados, né? Não existe uma definição específica de quem, como você acabou de dizer, de quem é da direita e esquerda. Acho que se a gente fosse definir conceitualmente, mas se a gente fosse identificar grupos, né, como identificação, né, vamos pensar nas políticas públicas ou políticas econômicas de uma forma simples. O que esse grupo defende? Como que nós conseguiríamos identificar, né? Por exemplo, como você falou agora, olha, pessoas que vão preferir uma economia mais centralizada na figura do Estado, né? Outras um pouco mais liberais. Então, como a gente pode identificar esses grupos e para que a gente possa dar uma resposta, que é a pergunta de alguns amigos aqui que fizeram. Juliano, como que eu consigo identificar o direita e esquerda, entendeu? Seria, ao meu ver também, Juliano, uma outra questão que apareceria aí nesse embate. Em relação a o quê? Né? Sim. Por exemplo, É, eu gosto muito de um ponto de vista dos historiadores da Unicamp com relação ao movimento nazista. Tá? Os professores lá eles falam, olha, a gente não pode dizer que um movimento nazista ele é de esquerda
e nem de direita. Depende. Aí os professores falam, depende do quê? Por exemplo, se eu pegar no início do ministro da Economia ou do ministro do Trabalho, quando teve na década de 30, ali no início da ascensão do nazismo, que foi eleito, né? Hitler foi eleito, ele vai ter um discurso socialista. E até vai Sim. utilizar no próprio nome do partido socialismo. Tá? Ele vai manter no nome do partido, né? Socialismo, ele vai usurpar esse nome, né? E esse conceito, né? E depois ele vai ter, por exemplo, mais para o meio do governo dele, práticas mais voltadas para o liberalismo econômico, certo? Se a gente pegar essa mesma ideia e trazer para a nossa atualidade, para o Brasil, eu posso ter a seguinte perspectiva. Eu sou ruralista, bancada ruralista. Vamos imaginar assim, a maior bancada que nós temos desde o Império e a que controla o nosso país, certo? Se essa bancada ruralista, ela apoiar a exportação para a China, tá? Ela acredita que a China possa ser um dos maiores consumidores dos nossos produtos agrícolas, nesse momento é a aposta que está se tendo, eles vão ser oposição a uma boa parte dos conservadores liberais e ao governo. Sim. Olha que situação que nós estamos E, vivendo. e lembrando, por que vão ser um problema nessa questão? Porque daí não está sendo uma perspectiva econômica, né, que está em jogo. Aí está sendo uma perspectiva de alinhamento ideológico com aquilo que representa a China ideologicamente, e não Exatamente. economicamente. Exatamente. E até foi uma questão colocada aqui o ano passado, que o presidente Bolsonaro, ele esteve lá e falou, olha, eu estou aqui na China e aqui eu não estou vendo nada de socialismo. Isso aqui é um É, capitalismo. e o capitalismo. Aí é o que acontece, de uns meses para cá foi necessário reforçar de novo o inimigo. Quem que é o inimigo? Nós precisamos criar esse inimigo, né, e fazer com que as pessoas temam o inimigo, para que elas continuem me seguindo. Então ele voltou, né, os filhos dele, ministros, a atacar a China. Mas continua tendo por fora essas relações de economia, exportação e importação mantidas, porque é o principal aí país que sustenta o nosso país econômico, Consumidor. Sim. né? Mas e aí, e se esse ponto de vista, como você falou, esse ponto de vista ideológico, político, ele se ampliar no sentido de que a China vai controlar o mundo, que a China é um grande país comunista, com um projeto comunista global. Como que vai ser? Os ruralistas vão se tornar de esquerda? Então, esse que é o problema. Só para a gente fechar, então, Rodrigo, eu queria deixar para quem está nos acompanhando. Por isso que é difícil, né? O Rodrigo problematizou muito bem. Por isso que é difícil no Brasil a gente reduzir a discussão entre direita e esquerda. Porque quando você fala acerca de uma disputa política, de uma discussão política, de um debate político entre direita e esquerda, você cai numa problemática conceitual dos próprios termos e dos próprios interesses que estão em jogo. São interesses econômicos, são interesses políticos, são interesses de alinhamentos ideológicos. Então, quando a gente reduz a discussão entre direita e esquerda sem considerar os interesses por trás que envolvem as relações políticas no Brasil, porque o Brasil, na verdade, é uma grande salada mista de interesses, né? É um grande x-tudo de interesses, a gente reduz a discussão. Né? Então, querer enquadrar todo o embate político no Brasil sempre entre direita e esquerda, agora, ou talvez ridicularizando, né? Ridicularizar essa discussão entre quem é contrário à minha perspectiva política é de esquerda e é comunista, é reduzir a zero a discussão e a proposta política. Concorda, Rodrigo? Concordo. É um discurso reducionista e simplista, né? Sim. E a gente e não querendo jogar para o nosso lado, no sentido de defender qualquer tipo de ponto de vista. Na verdade, o que nós estamos tentando fazer aqui, na verdade, é não defender nenhum ponto de vista. Sim. É mostrar que existe um embate, tem um embate, mas esse embate não é conceitual entre política e esquerda, entre direita e esquerda. É um embate de interesse político. Né? Então, existem extremos? Existem.
E aí a gente pode, a partir da nossa próxima live, começar a discutir quais são esses extremos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de direita em si, na perspectiva conservador-liberal, e aí sim, discorremos essa discussão a partir de uma perspectiva, o que é o conservadorismo, o que é o liberalismo e o neoliberalismo. E depois, quando formos falar da esquerda, né, o que é tradicionalmente chamado de esquerda, que é um pensamento progressista, um pensamento mais voltado a perspectivas de interesse social, ou outros chamam de socialista, o que é o socialismo, o que é o progressista? Né? Porque esse termo surgiu também, né? Esse termo progressista surgiu como um discurso para não se adotar o que é a esquerda e o comunismo tão discutido e tão batido no século XX, né? Na segunda metade do século XX. Então, para a gente poder discutir acerca disso, nós temos que de repente, separar, fazer um recorte, como a gente sempre fala, né, em campos de pesquisa e análise, tem que fazer um recorte, para a partir desse recorte desenvolver a nossa análise e a nossa explicação desses fatores. Então, isso a gente vai deixar para uma próxima live, que já deu o nosso horário, já extrapolamos aqui até no nosso tempo também proposto. Até porque senão a gente vai abordar um tema e a gente não vai conseguir finalizar ele também, né, Rodrigo? Só nesse sentido, com esses vários exemplos que você deu, eu acho que a gente poderia estar, em certo sentido, tentando simplificar, que seria uma das características humanas, né? Que é o conflito. E, Sim. né, e normalmente as pessoas elas atribuem a esse conceito, essa palavra, um ar negativo. E, e não é nesse sentido que nós temos historicamente a evolução da nossa espécie. O conflito é natural, a contradição entre aquilo que nos antecede é um processo de evolução constante, é o progresso, e o melhor exemplo disso é a estrutura democrática. Né? A estrutura Sim. democrática é aquela que tenta abarcar esse conflito de ideias, né? E a gente tem que desenvolver e aprimorar isso, que se chama tolerância. Né? Sim. Tolerar dentro dos limites legais, né? Isso já é Voltaire falando, né? Qual é o limite Sim. da tolerância, né? O que é o intolerável? Né? Quem vai ditar isso daí são as relações legais construídas, né? E por isso dos poderes que nós tivemos pós-Revolução Francesa, e que vem só fortalecer a nossa existência, frente ao que você iniciou lá. A palavra, acho que muito legal que você falou, é multiculturalismo, né? Sim. Isso que a gente vive e que a gente convive, né, uns com os outros de forma tão linda, ou tentamos conviver e educar as pessoas para que a gente possa ser pessoas melhores, talvez, né? Sim. Fazer experimento, né, Juliano? Bom, então, para a gente fechar, só para as pessoas irem embora com uma resposta, né? Do meu amigo Gabriel. Direita, normalmente quem faz a opção por aquilo que se chamaria de direita, né? De uma maneira bem simples, porque não é isso conceitualmente, né? Não é isso conceitualmente. Nós já falamos da dificuldade que é você definir conceitualmente o que é de direita, por conta de uma série de fatores que envolve. Direito tem a ver com aquele grupo que, assumidamente, ele adota a defesa, né, de um liberalismo econômico, né, eu falando na perspectiva do Brasil, né, de uma maneira simples do senso comum. A defesa do liberalismo econômico, a defesa das estruturas sociais que são as tradicionais. Né? Aí você pensa a fé em Deus, você pensa a fé e a crença na estrutura familiar, e o desenvolvimento das potências individuais, capacidades individuais. Quem de uma certa forma tem esse tipo de pensamento adota para si um posicionamento político que fala, olha, eu sou de direita por conta dessas questões. Claro que, volto a repetir, afirmar essas três questões como posicionamento de direita é reduzir o conceito da discussão do que seria a direita. Né, Rodrigo? É realmente trazer para uma redução, uma discussão reducionista mesmo do termo. Sim, e isso que você está colocando hoje em dia, com essas características, que seria o direita hoje no nosso país, né? Ele estaria enquadrado também com outras características que a gente poderia dizer que seria o conservadorismo, né? Resumindo vários desses sentidos, como você falou, a célula máter e a família, né? E nacionalismo.
Eu acho que seria sim. uma outra característica do movimento mais para a direita hoje no nosso país, né? E é engraçado que da contradição que a perspectiva nacionalista cai em oposição à perspectiva liberal do livre comércio. Porque o livre comércio pressupõe você comercializar com quem você quiser, inclusive gente de fora do Brasil, Não, é né? por causa que existiriam aí tipos de liberalismo também, né? Como você está Sim, falando, então, né? por isso que eu falei que é reduzir e de uma certa forma envolve tantas coisas para se discutir que não dá para a gente olhar para a política a partir desse sentido de direita e esquerda, né? Sim, E na perspectiva esquerda, né? Então vamos lá, conservadorismo, né? Adotando dentro daquelas três que nós falamos, né? Que é o que dá o conservadorismo, o liberalismo. Mas do lado da esquerda, as pessoas falam sobre quem é aquela de esquerda ou a progressista, é aquela que de uma certa forma pensa a partir de um protagonismo do Estado, como fortalecimento do Estado, como constituição daquele que vai determinar as regras econômicas, inclusive algumas estatais como precursora, né, de desenvolvimento econômico, e de uma certa forma direciona a atenção para perspectivas sociais, de atendimento social, que é reduzido também nesse conceito, quando a gente fala sobre assistencialismo, né, mas não é simplesmente isso, não é simples dessa forma, né? Então pensa, por exemplo, na integração dos direitos das minorias, das classes minoritárias, seja ela o movimento negro, seja ela o movimento do direito da mulher, movimento feminista, movimento LGBTQI+. Então, quem de uma certa forma se identifica na defesa do grupo desses interesses, de uma certa forma e pensa na possibilidade da ampliação da participação e liberdade para outros grupos que não sejam aqueles daquela caixinha do conservadorismo, né, da estrutura familiar, é considerado no nosso país atualmente como aquele grupo que é de esquerda. Certo, Rodrigo? exatamente. E no caso o antagonismo, a oposição disso que você está colocando, né, desse sincretismo, desse multiculturalismo, é a ideia que as pessoas, elas, dentro do que elas nascem, né, dentro da estrutura, algumas já nascem dentro do justnaturalismo, né, algumas já nascem Sim, mais fortes, outras mais fracas, e que naturalmente aquelas que se dedicam, se esforçam, elas terão melhores oportunidades num sistema liberal, né, num sistema de concorrência, aquele que for mais inteligente, aquele que perceber algumas nuances nesse sistema, e dessa forma o Estado não deveria é, é, estar trabalhando para que mude essa estrutura. Não deveríamos estar trabalhando pela, como você chamou de minorias, né? Não deveríamos estar sim, lutando pela equidade, nada disso, que é livre concorrência. A ideia de uma, esse é o conservador, essa é a ideia né, do que chama conservador. mais para a direita, né? Para a direita. Sim, sim. Só, né? Seria, acho que E o seria para tradicional e progressista, talvez, não sei. Oi? Talvez tradicional e progressista, eu não sei se caberia a palavra vanguarda, eu acho que não, né? Não sei se seria Ah, palavra. acho que a vanguarda, acho que nem hoje é difícil até de falar se hoje tem algum grupo aí de vanguarda. É, É difícil, é difícil. Bom, a gente tentou, né, conversar um pouco, discutir. Quando a gente começa a falar, a gente identifica a dificuldade que é abordar essas questões, mas eu quero agradecer, Rodrigo, esse tempo aí dedicado para esse bate-papo, e nesse desafio que é se pôr a discutir esses termos, e de alguma forma evitando, né, nessa discussão tomar partido, mas tentando trazer para um conceito teórico do que seria esses dois posicionamentos. Eu vou deixar aqui um convite para que a gente possa discutir numa próxima live dessa perspectiva, né, identificando o que é aquela ideologia chamada de liberalismo e do que a gente chama posteriormente do neoliberalismo aliado àquilo que a gente chama de conservador, como você acabou de falar, né, o conservadorismo. Porque daí a gente começa a ter um certo posicionamento de compreender. Muita gente fala, né, olha, o liberalismo econômico, o que é o liberal? Mas também não sabe, não identifica, não conhece o que é esse liberalismo, né? Nós tivemos aí, depois da década de 70, uma nova roupagem desse liberalismo que recebe o nome a partir do Friedman, né? Aquilo que se chamou, e também na prática,
da Margaret Thatcher, o neoliberalismo, né? Na prática, foi a partir do Thatcher e Ronald Reagan, essa prática do que é o neoliberalismo político. Mas dentro da perspectiva teórica, dá para a gente compreender e explicar um pouco o que seria o liberalismo e neoliberalismo, que muita gente nega. Fala, neoliberalismo não existe, né? Mas na sua prática em si, funcional, na estrutura conjuntural do Estado, é possível identificar. Quem faz muita crítica nessa, não sei se você já leu, provavelmente já deve ter lido bastante também, são a escola mais moderna, a escola da teoria crítica, né, Rodrigo? Que vai olhar um pouco para esse movimento do liberalismo para o neoliberalismo, né? Pega aí Walter Benjamin e alguns outros que vão fazer essa análise e propor aí uma outra saída, identificando as nuances do movimento das estruturas políticas dentro dessa classe dominante. A gente tem várias perspectivas e pensadores aí no século XIX, século XX, né? E várias tentativas de implantar, né? Eu acho que vale até reforçar uma fala do primeiro bloco, que foi que, assim, a gente não pode dizer que nós tivemos socialismo no mundo, né? Sim. O que nós temos são tentativas de serem implantadas. O socialismo é uma teoria, né? Uma teoria muito bonita, né? E países que tentam ou se utilizaram desse conceito para isso. E nós temos outros, como você falou, né? Outras relações, por exemplo, a social-democracia, ou também, no caso da década de 60 para cá, como você cita, nós temos também aí a questão do bem-estar social, que hoje nós temos ele entre os Sim. nórdicos, né? Eu vejo como um grande problema a nossa forma de educação, né? A gente recebe uma educação no Brasil de negar a possibilidade de outras existências que possam ser melhores que a nossa, né? Sim. A gente sempre se atém a alicerces de verdade e esquece que existem outras possibilidades. Por que a gente não estuda, sei lá, o parlamentarismo monárquico, sei lá, outras tantas formas de organização global que temos, né? E as pessoas, os jovens, pelo menos, que eu converso, eles acham que o mundo inteiro é igual à nossa estrutura dos três poderes, com Câmara e Senado, que a gente não para dialogar direito, mas quando a gente senta com esses jovens, eles são assim, mas não é assim na Argentina? Não é assim Sim. nos Estados Unidos? Mas como que funciona esse negócio, professor de federação no Brasil? Não é o presidente que manda? Por que o Supremo Tribunal decide, né, que os governadores... Quando você fala que o poder real no Brasil está no Congresso Nacional, né, ali que é determinado literalmente aquilo que é o jogo político, muitos se surpreendem, né, porque acham que é o presidente, na figura do poder executivo, que resolve o problema. E mesmo a organização de federações, como também acontece nos Estados Unidos, né, é república federativa. Nós temos uma autonomia entre os governadores, que é o que a gente está vendo aí, por exemplo, na decisão dos governadores em relação ao Covid, em que o Supremo Tribunal falou, não, peraí, está aqui na Constituição de 88, É aqui, a está prerrogativa escrito, dos estados. a prerrogativa do Estado. Então, ó, a gente é legal a gente ampliar esse tipo de debate, porque a gente novamente a gente foge do econômico, né? De novo, né? Sim. Porque se mistura, né, Juliana? Não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Que nem Sim. você estava falando, a gente está falando do movimento conservador, mas que pesa o lado, por exemplo, moral sobre o lado econômico, muitas vezes, nas decisões do governo. Em outros momentos ele fala assim, não, eu vou chamar o posto Ipiranga aqui para falar, aqui o posto Ipiranga fala para vocês, porque eu não sei, eu não tenho nem noção do que ele está falando, eu não sei o que eu assino. Eu confio no que trazem para mim de papéis para que eu assine. Não sei, eu não tenho compreensão. Ele falou isso, não sou eu, Bolsonaro isso, né? Então, a gente está vivendo um movimento conflituoso muito grande, tá? E esse conflito que eu estou dizendo não é um conflito positivo, não é algo
porque a gente, até que seria a última pergunta que você colocou para mim, que a gente não respondeu hoje, talvez no próximo live, o que esperar das próximas eleições e o que podemos esperar do futuro do Brasil? Sim, é verdade. Eu acho que É verdade. pode ficar uma questão aí para os ouvintes aí tá refletindo. Qual que vai ser o nosso papel histórico, como seres históricos que somos? Como podemos estar gerando um mundo melhor ao nosso redor? Acho que essa que é a grande questão que fica para nós. Sim, é verdade. Rodrigão, cara, muito obrigado por esse tempo de bate-papo. Para quem nos acompanhou até agora, eu espero que a gente possa ter respondido algumas questões. E, meu, são dois professores de filosofia, né? Eu acho que a resposta é um pouco mais difícil, acho que é muito mais pergunta, né, Rodrigo? A se já são muito mais perguntas a serem feitas, problematizações, do que respostas propriamente dita, né? Porque a gente vê quanto que uma coisa tem implicações em outras e é difícil tentar dar respostas para coisas tão complexas, né? Como o próprio Heráclito diz, né? Em constante movimento, em constante mudança e transformação, né? Que como é as estruturas sociais e também as estruturas políticas. Mas quero deixar um agradecimento ao professor Rodrigo Mendes por esse tempo aqui destinado ao nosso bate-papo. Eu vou conversar com ele para a gente poder marcar uma outra data para fazermos a live, darmos continuidade. E aí nós compartilhamos os banners novamente nas nossas redes sociais. E se você teve alguma dúvida, alguma contribuição que de repente não foi botada aqui, você deixa um comentário nas nossas páginas, lá no Facebook, no Instagram, no direct, e a gente retoma depois na nossa próxima live para a gente poder dar continuidade, tá bom? Rodrigão, uma palavrinha, uma última palavrinha sua aí para a gente poder despedir de todo mundo. Ok. Agradecer profundamente, né? Não só os que estão aí conosco desde o início, né? Mas os que vão estar assistindo aí o nosso vídeo. Agradecer muito, Juliano, pelo convite, pela oportunidade de estar aprimorando junto, né? Todos juntos, né? E aproveitar para dizer, deixar uma mensagem de otimismo para todo mundo que está aí na quarentena, né? Deixar alguma coisa. Gente, não tenham esse momento existencial como um movimento de negatividade. Não encarem isso como uma crise. Eu estou o tempo todo repetindo isso para os meus alunos. Observem que essa situação é uma situação rara, nova, e que nós, como seres humanos, temos uma tendência, que a psicanálise mostra para a gente, de muitas vezes negar aquilo que temos, que não temos. Há 3 meses atrás, a gente reclamava profundamente que não tínhamos tempo para ler um livro, para viver com a família, para assistir um vídeo, um seriado. Hoje nós temos esses momentos e nós estamos reclamando. O É que eu verdade. digo é, pessoal, não vejam de forma negativa, vejam como uma oportunidade para aprimorarmos, para crescermos, para observarmos dentro de nós mesmos, numa relação do conhece a ti mesmo, lá do oráculo de Delfos, do Sócrates. Olhem para o céu estrelado, façam coisas que não estavam envolvidas com o consumismo, com o materialismo. Olhe as flores, brinque com os cachorros, converse com a criança, brinque, olhe para o teto cheio de buracos que você nunca percebeu que precisava ser arrumado. É E quando verdade. você estiver olhando para a sua casa, não esqueça de olhar para a sua casa interior também, que ela, com certeza, todas as nossas relações da alma precisam, em certos aspectos, serem reformadas também, melhoradas, e acreditar na humanidade. Acima de tudo, Sim, nós devemos acreditar que podemos ser seres humanos melhores e que isso tudo que nós estamos passando não é um momento de crise, mas é um momento para subirmos mais um degrau, é um momento de crescimento da nossa espécie. Quero é mandar um verdade. beijo para todo mundo, um abraço e transmitindo energias positivas para todos, que eu amo todo mundo. Valeu. Deixaram algumas sugestões aqui, o nosso amigo também, professor Anselmo, de Geografia, falou para poder a gente abordar a questão do tempo,
né? Ele falou que você vai lembrar a questão do tempo para discutir. Eu não sei se é o tempo em Aristóteles, o tempo em Agostinho, né? Como que é essa perspectiva da reflexão do tempo. Eu faço essa discussão também acerca do tempo, mas ele está falando para ficar uma dica aí para uma outra discussão, a gente falar sobre o tempo, né? Vanessa também colocou aqui, obrigado pelas palavras, ótimas palavras, obrigado. O Tito também, muito obrigado. Contem comigo para tudo, é isso. Pessoal, obrigado pela participação, por ter nos acompanhado até agora. Mais uma vez, claro, né, pegando o gancho aí do nosso amigo Rodrigo, que esse momento possa ser um momento, claro, um momento de tensão, um momento de preocupação de todos, mas, né, faço minhas palavras do Rodrigo, que vocês possam, de alguma forma, tentar encontrar, durante esse tempo, a melhor versão de vocês mesmos. Eu gosto muito dessa frase, né, que a gente possa se transformar a cada dia na melhor versão de nós mesmos, né, que a gente possa se superar a cada dia. É um grande desafio, claro, esse tempo de quarentena, de isolamento, testa muito as nossas relações, nossa paciência. Algumas pessoas descobriram coisas interessantes dentro de casa que nunca tinham percebido. Outras perceberam que é necessário melhorar e melhorar muito enquanto pessoa, enquanto relação. Então, que todos vocês que estão nos acompanhando e aqueles que vão ouvir ainda esse vídeo quando ela for publicada nos nossos canais, que vocês possam encontrar durante todo esse tempo, nesse turbilhão que a gente está vivendo, tempo útil para tudo aquilo que o Rodrigo acabou de falar, porque é muito importante poder olhar para tudo aquilo que a gente nunca percebeu, que está ao nosso lado, que está acesso, né, das nossas mãos, está acesso do nosso abraço. E eu quero aqui deixar um convite para todos aqueles que estão nos ouvindo. Dentro da sua casa, lembre-se da importância de quem está do seu lado, do tempo com ele, do abraço, do beijo, do pegar das mãos, né? Que tudo isso que hoje está sendo impossibilitado de fazer, que você possa valorizar, né, tudo isso, que isso é fundamental para nossas relações, para nossa constituição daquilo que é ser humano. Muito obrigado a todos. Rodrigão, Deus abençoe, viu, cara? Nós aí, a gente vai falar depois para marcar uma nova data para o nosso bate-papo. A todos os demais, professor Didier, professor Anselmo, o nosso amigo que estava lá, que é o amigo que foi aluno também, acho que esqueci o nome do outro rapaz que estava aqui, não dá para voltar agora todo o comentário, mas um abraço a todos vocês, muito obrigado. Rodrigão, mais uma vez, até mais, a gente se fala depois, tá bom? Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, até a próxima.